Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma conversa. Hoje uma conversa muito especial que era para ter sido já realizada esta conversa era para ter sido realizada a 31 de março, que é o Dia Nacional do Doente com AVC. Não foi possível devido a determinadas circunstâncias, mas como falar de AVC não tem tempo, aqui estamos nós para o fazer. E antes de começar, eu quero deixar aqui um beijinho muito especial à Marília Figueiredo. Era para estar aqui connosco, não pode, porque está adoentada. Desejamos as melhoras, que recupere depressa e que volte à sua vida normal. E para já, vamos então começar por saber o que é isto do AVC. E está connosco também o fisioterapeuta João Moreira. João, olá. O que é isto do AVC mesmo? Obrigado pelo convite, antes de mais, e pela oportunidade de poder estar aqui também a partilhar um bocadinho de informação sobre o AVC. Portanto, nós sabemos que o cérebro precisa de receber sangue constantemente para o seu bom funcionamento e, portanto, o acidente vascular cerebral, o AVC, ocorre como resultado de uma interrupção brusca do fornecimento de sangue a uma determinada área do cérebro ou a várias e às suas células nervosas, e isso causa danos na função cerebral. E estas células são responsáveis, entre muitas outras coisas, por ativar e controlar os movimentos do corpo, a fala, a visão, o equilíbrio e, portanto, quando uma área do cérebro... Há sequelas físicas. Exatamente, físicas e outras. E outras, pronto. E quais são os fatores de risco? O que é que pode levar a um AVC? Pronto, existem inúmeros fatores de risco, modificáveis e não modificáveis. Os modificáveis são aqueles que, mediante controle e tratamento devido, podem ser minimizados e têm um menor impacto no risco de desenvolver um AVC. Por exemplo, a hipertensão arterial, ou seja, a tensão arterial elevada, o tabagismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e a obesidade, por exemplo. Por seu lado, também existem os fatores de risco não modificáveis, que são aqueles que não conseguimos controlar, como a idade e o género. Nós sabemos que as pessoas mais velhas têm um maior risco de desenvolver um AVC e também é mais frequente nos homens. Eu uma vez assisti a um colóquio onde uma criança fez uma pergunta curiosa. Uma criança pode ter efetivamente um AVC? Na verdade, o AVC pode ocorrer em qualquer idade. Claro que é mais raro nas crianças e nos adolescentes, mas pode sim ocorrer. E como é que nós podemos reconhecer um AVC, que estamos a ter um AVC? Pronto, o AVC é caracterizado pelo aparecimento súbito de alguns sinais ou sintomas. Os mais conhecidos e os mais comuns são, por exemplo, a dificuldade na fala, o desvio da face ou a boca ao lado, a falta de força num braço, na perna ou em ambos, mas podem ocorrer outros sintomas, como, por exemplo, uma dor de cabeça muito intensa, perda de equilíbrio e a falta de visão. Aquilo que eu posso transmitir para auxiliar na identificação de um AVC, existem 3 perguntas simples que nos podem ajudar. Por exemplo, em relação à fala, nós podemos pedir à pessoa para nos dizer uma frase e avaliar se está a dizer com clareza. Por exemplo, em relação à face e ao sorriso, nós podemos pedir à pessoa para sorrir e avaliar se a boca está simétrica ou se um lado da face não mexe tão bem. E em relação à força dos membros, podemos pedir à pessoa para levantar os braços e verificar se o consegue fazer, ou se um lado tem tendência para cair, ou se não tem mesmo movimento. E o mais importante é sabermos que, se estivermos com alguém que apresente pelo menos um destes sinais, isto pode ser um sinal de um AVC. E portanto, nessa altura tem que se agir imediatamente. Claro, não se pode hesitar, esperar nem adiar, e é telefonar de imediato a 112, porque estamos perante uma emergência médica e, como sabemos, quanto mais cedo e depressa se iniciar o tratamento, maior a probabilidade de um bom resultado. Sim. E os fatores de risco, eu já falei um bocado, o que é que pode levar a um AVC? Portanto, acho que é sempre importante falarmos desta questão dos fatores de risco e claramente os mais importantes a reter são aqueles que são modificáveis por nós, portanto o controle tensional, a questão do tabagismo, o controle de peso por causa da obesidade ser também um fator de risco, o consumo excessivo do álcool também é um fator de risco e é um aspecto a ter em consideração e, portanto, se são possíveis de modificar com o devido tratamento e controle, acho que é importante sabermos estes mesmos fatores de risco. Pronto, e a partir daí a informação é extremamente importante e por isso também que nós aqui estamos. Claro que sim. E depois do AVC, o que é que se pode fazer? O AVC, portanto, acaba por ser então um aparecimento súbito e único na vida de uma pessoa e depois, a partir daí, começa todo um processo de recuperação que inclui uma série de profissionais, portanto, desde diferentes médicos, diferentes especialidades,
enfermeiros. Também equipa multidisciplinar. Claro que sim, fisioterapeutas, terapeutas da fala, ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, Mas assistentes aqui, a sociais. fisioterapia tem um papel fundamental. Claro que sim, a fisioterapia, como qualquer outra profissão que eu falei, mas neste caso a fisioterapia em particular, tem um papel decisivo não só na prevenção, portanto, pela promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, como também na recuperação, ajudando os sobreviventes da AVC a recuperar a sua autonomia, a sua mobilidade e a qualidade de vida. João, falamos de AVC, o João também faz parte da Portugal AVC. Em Castelo Branco existe um grupo de ajuda mútua, são os GAM. O que é isto do GAM? Pronto, se calhar só contextualizar um bocadinho. Portanto, o GAM faz parte da Portugal AVC, que é uma associação de âmbito nacional e que depois se organiza localmente e está espalhado por todo o país em GAMs, que são os grupos de ajuda mútua. Estes GAMs têm como objetivo dinamizar uma série de ações e iniciativas que, por um lado, contribuem para prevenir o AVC e as suas consequências e, por outro lado, dar uma resposta às necessidades sentidas por sobreviventes da AVC, os seus familiares e cuidadores. E, portanto, aqui em Castelo Branco, se me permite, portanto, e como sabe, Cristina, nós temos então um grupo aqui em Castelo Branco que reúne mensalmente, na segunda-feira Segundas-feiras de cada mês, exato. na sede da Associação de Apoio Voluntário ao Idoso Só, a Associação Aviso, e estamos também Que este é ali mês... junto à Portugal Telecom. Exatamente, e é perto da Sé Catedral. E estamos neste mês de abril a celebrar o nosso 3º aniversário Do grupo de Castelo Branco. do Grupo de Castelo Branco. E quem é que pode participar e aceder a este grupo? O grupo está aberto a todos os sobreviventes da AVC, mas não só, também aos seus familiares e cuidadores, e a participação é livre, gratuita e sem compromisso e, portanto, se alguém estiver a ouvir e a ver e quiser participar, seja ele familiar, cuidador ou o próprio sobrevivente da AVC, pode-se juntar ao grupo, juntar-se ao grupo e conhecer o nosso grupo. E que tipo de ações é que têm sido feitas no grupo? Portanto, as ações que fazemos, portanto, visa, por exemplo, partilhar alguma informação sobre o que é AVC, os seus fatores de risco, também já falámos aqui hoje, promover medidas para a reabilitação física, psíquica, familiar e social dos sobreviventes da AVC, dar alguma resposta no sentido dos direitos sociais. Que, de vez em quando vão a essas reuniões. Certo. Uma diversidade de técnicos. Sim, também. colaboram connosco, não só profissionais de saúde, como outros profissionais e também algumas instituições e entidades de Castelo Branco, no caso do nosso grupo. João, repetir só os dias em que reúne o grupo? Portanto, nós reunimos nas segundas-feiras de cada mês, às 5 da tarde, às 17 horas, na sede da Associação Aviso. Muito obrigada, João, por este esclarecimento. Obrigado eu. Bem-aja por ter estado aqui. E agora chegou a altura de falarmos com quem passou por isto. Um dos meus convidados é Carlos Semedo, subejamente conhecido nesta cidade. Ele também foi vítima de um AVC. Olá, Carlos. Bem-vindo. Olá, tudo bom? Muito Carlos, obrigado. como é que foi isto? Como é que te apercebeste que estavas a ter um AVC? Bem, eu acho que não estava a ter. Eu acho que apanhei as consequências. Quando de manhã acordei, estava com uma dificuldade de falar absolutamente incrível. Parecia que tinha bebido as 3 garrafas de vinho. Antes fosse. Era bom, era bom. Depois, o meu braço direito tinha imensa dificuldade. Portanto, aquilo que há pouco o João acabou de referir corresponde em absoluto aos sintomas e aquilo que são sinais do AVC. Apesar de tudo, eu ainda respondi à minha mulher que queria ir trabalhar porque no final do dia isto ia estar muito melhor e tal. Mas na verdade aquilo eram sintomas muito presentes, percebia-se perfeitamente que eu tinha um problema que não era assim tão simples. E a ideia foi, vais tomar banho e imediatamente para o hospital. Carlos, mas não identificaste que podia ser um AVC? Nós naquele momento não sabíamos bem do que se tratava. A possibilidade de ser um AVC era uma das possibilidades, mas podia ser eventualmente um infarto, podia ser outra coisa qualquer que fosse realmente uma dinâmica de tal maneira opressiva e impressiva
que me causasse aquela dificuldade. Eu tinha mesmo muita dificuldade em falar, apesar de, no balcão, quando chegámos às urgências, a senhora olhou para mim e perguntou-me o que é que se passava, e eu respondi à senhora assim de uma forma muito lacónica, acho que tive um AVC, e a senhora sorriu para mim, ou seja, acabou por não aceitar um pouco a minha... Mas afinal era isso que se tinha passado. Pois isto é importante porque lá está, quanto mais depressa chegarmos, melhor, mais hipóteses de recuperação existe. E qual foi o impacto na tua vida esta AVC, Carlos? Bem, para já o impacto começou quando o processo no hospital de internamento, que foram desde uma sexta-feira até quarta-feira, portanto 6 dias, o processo foi muito impactante, não só por aquilo a que eu assistia, todo aquele movimento, o trabalho dos profissionais todos, mas também daquilo que se passava dentro da minha cabeça, que era algo muito novo para mim. Eu, felizmente... Carlos, depois tomaste consciência de que efetivamente era uma coisa grave e que era de facto uma AVC que estava... Tenho consciência quando uma médica chega ao pé de mim, ainda nas urgências, e me diz que Carlos vai ter de ficar connosco, mas fique descansado, está em boas mãos. E, na verdade, aquela voz que parecia um anjo a dizer-me isto, deixou-me um pouco confortado, mas percebi, obviamente, que tinha imensas dificuldades em andar, tinha imensas dificuldades para fazer aqueles gestos todos que normalmente no dia anterior eu fazia com toda a facilidade e, portanto, a consciência era uma consciência que se ia impondo a pouco e pouco. Mas comecei a aprender desde logo, porque toda aquela dança dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos auxiliares, das visitas, tudo aquilo para mim foi um fascínio permanente. Uma das coisas que eu acho mais mágicas é que eu não senti vontade em nenhum dia de ir até à janela, até porque tinha alguma dificuldade de locomoção, principalmente no princípio, mas não tive vontade nenhuma de ir à janela ver como é que estava o dia. Tudo aquilo me bastava para eu... Pois, havia ali uma envolvência muito grande. Absolutamente. E, na verdade, as mudanças impuseram-se de uma forma muito radical. Quando eu saí, a médica anunciou que eu iria ter alta e quando eu saí eu recebi algumas instruções, levava alguns exercícios, nomeadamente da terapia da fala, fisioterapia, mas tinha sobretudo uma indicação. Quanto mais depressa o Carlos começar a trabalhar nessas áreas, numa recuperação acompanhada por um profissional, quanto mais depressa, mais potencialmente estará recuperado no curto espaço de tempo ou recuperará mais faculdades. Eu tive a grande sorte de, no dia seguinte a eu sair do hospital, começar a trabalhar com um fisioterapeuta e com uma terapeuta da fala. E isto, posso dizê-lo hoje, foi absolutamente fundamental para a minha recuperação. Exatamente. Até este ponto, nada seria possível sem este começar tão cedo, apesar de eu fazer os exercícios todos sozinho e ser muito esforçado. Aliás, eu lembro-me perfeitamente, estava ainda lá na enfermaria, nos cuidados intensivos da unidade da AVC, e como a minha terapeuta da fala, que há pouco a Cristina falou no nome dela, a Marília, quando ela mencionou os exercícios para eu fazer, eu perguntei-lhe, mas eu posso fazer aqui no meio disto? Faça, Carlos, faça, Carlos. E então eu fazia-os. E eram exercícios que exigiam mesmo que fosse muito sonoro, mas eu fazia-os ali no meio, ocupava muito aquele espaço. Mas apesar disso, eu percebi que sozinho não conseguiria recuperar. Daí que eu costumo dizer que estas duas profissões, o terapeuta da fala e o fisioterapeuta, para mim foram uma grande aprendizagem e foram, obviamente, tão importantes como os médicos, os enfermeiros e todo esse acompanhamento e, obviamente, a família, que foi fundamental. Carlos, como eu disse no início, és subejamente conhecido nesta cidade, tinhas e tens uma profissão visível, trabalhavas com o público, para além disso havia muito trabalho, muita pressão em cima de ti. Isso terá sido, tinhas consciência que estavas na red line? Eu acredito que
a forma como eu sempre encarei a atividade profissional também foi um fator para a questão do meu AVC. Eu não consigo medir, não consigo. Eu acho que cada caso tem de olhar com muita verdade para dentro e nós temos de aceitar. Aliás, essa é a primeira grande aprendizagem que eu fiz. Tem de haver uma grande aceitação daquilo que se passou connosco. E da condição em que ficamos. Exatamente, não vale a pena fugir. Aquela dificuldade de andar era real, aquela dificuldade de comer como eu comia anteriormente era real, a dificuldade de falar era óbvia e, portanto, a aceitação de que aquilo é realmente uma nova realidade que nós temos de encarar da forma o mais positiva possível e com esperança, porque eu acho que é muito importante nós sentirmos nas coisas, nos pequenos melhoramentos, naquela coisinha que já se consegue fazer, o dedo que já... uma vitória a cada dia. Absolutamente. E isso vai nos alimentando e, curiosamente, o que eu sinto é que isso fica para o resto da vida. Por isso é que, às vezes, quando me perguntam se a minha relação com o AVC é uma relação negativa, eu digo, obviamente que eu preferia não ter tido o AVC. Exato. Mas a partir do momento tem que se a aceitar, partir do não é? momento em que ele aconteceu, eu sinto que foi uma coisa maravilhosa que me aconteceu, porque despertou-me para imensas coisas. Nem que fosse só por este facto de despertar para profissões, despertar para o meu próprio corpo. Conhecer outro mundo, não é? Exatamente, é um outro mundo que se abre e isso é sempre uma coisa muito boa. Eu já não sou um rapaz assim muito novo. Não se nota nada. O facto de hoje em dia uma pessoa com a minha idade não é considerada velha, mas na realidade já passou por mim muita coisa e o facto de repente eu ter renascido, num certo sentido, porque o João creio que evitou dizer alguns números que são números trágicos, a frequência com que acontecem AVCs em Portugal é terrível. Sim, é a primeira causa de morte. Em 3 casos de AVC, um deles provoca a morte, o outro sequelas gravíssimas mesmo, e só, digamos, só um terço é que recupera. Tu estás nesse número. Eu acho que tive uma sorte danada. Carlos, e depois, no meio disto tudo, um ano depois do AVC, metes-te numa grande aventura. Bem, foi uma coisa que começou a crescer com o impulso de um amigo. Eu tenho um grande amigo, que é o Carlos Matos, é uma pessoa com a qual eu já trabalhei muitas vezes, e um dia estávamos a falar sobre esta coisa de fazer o caminho de Santiago e a experiência dele era sobretudo uma experiência coletiva. E, portanto, ele fazia o caminho de Santiago em grupos mais pequenos, maiores e tal. E na minha cabeça começou a estruturar-se uma possibilidade que seria eu fazer o caminho de Santiago sozinho, mas com um apontamento muito importante. Tinha de ter uma relação temporal com o AVC. Então, não encontrei melhor altura do que exatamente quando eu fazia um ano do AVC. Portanto, 15 de setembro, boa memória, a Cristina. O 15 de setembro foi a data na qual eu cheguei ao hospital. E, portanto, nesse dia, eu gostaria de estar com a minha família, sobretudo com a minha mulher, a minha filha, a minha mãe, e, portanto, tinha de organizar as coisas de maneira o caminho de Santiago ser feito, chegando 2 ou 3 dias antes. E assim foi. Falei com pessoas que já tinham feito o caminho, falei com a minha médica, por exemplo, perguntei-lhe se ela via algum problema em eu fazer aquela viagem, porque são 124 km a pé, e falei também com o meu fisioterapeuta, no sentido de perceber se fisicamente ele achava que havia alguma incompatibilidade. E organizei as coisas para ir desde Valença até Santiago em 6 dias. Que é normalmente o que se faz. Em 6 dias. É um caminho que há pessoas que fazem em 4 dias, até há quem faça em 3, mas o normal é 5 dias. Eu, devido à minha condição, eu resolvi fazer em 6, para fazer etapas mais pequenas. E foi realmente uma experiência muito importante, porque ela
é simbólica, o caminho de Santiago Santiago, é simbólico também do caminho que eu estou a percorrer através da minha experiência do AVC. E não tenho qualquer dúvida, o AVC vai-me acompanhar até ao final da vida e isso não é uma coisa má. Não é uma coisa má porque é uma consciência profunda das nossas limitações, dos comportamentos que podemos ter e que podemos melhorar no sentido não só de evitar, obviamente, outros episódios, que ninguém quer ter um segundo ou terceiro AVC, mas também de passar essa consciência um pouco para as outras pessoas. Isso, Carlos, isso é quase como uma mensagem. E esse repto tu deixas às pessoas que não desistir, é esse o termo. Sim, o caminhar tem esta coisa fantástica. Mesmo quando as pernas, quando estamos francamente cansados, é a cabeça que nos dá aquela ordem, pé ante pé, para chegar ao nosso destino. E no caso do AVC, quando há pouco falei da esperança, a esperança é a grande motivação para nós acreditarmos que daqui a uma semana, daqui a um mês, vamos estar melhores, vamos conseguir fazer melhor determinadas tarefas, porque o João também não quis falar nisso, mas na verdade, de repente, nós sentimos completamente incapazes em relação a muita coisa. E isto não se muda no estalar de dedos, não é no instante que se muda, muda-se com muita repetição, reeducando as células para que elas reaprendam a fazer determinadas coisas, ou melhor, para que outras células aprendam a fazer as coisas que aquelas que morreram já não podem fazer. E esse trabalho é um trabalho que só com repetição, no fim de contas, é um voltar a criança, porque uma criança, para aprender a andar, tem de repetir aquele gesto milhares de vezes. Pronto, Carlos, foi um bonito testemunho, um bonito exemplo e acho que muita gente vai ser inspirado pelo teu testemunho. Foi um prazer, é um prazer. Continuamos ainda, eu tenho mais uma convidada. Há bocado o Carlos falava que há sempre um medo de um segundo e de um terceiro AVC. Pois eu tenho precisamente comigo uma pessoa que não teve um, não teve dois, mas teve 3 AVCs. Olá, Ana, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Como é isto de seres, brincando um bocadinho, a campeã dos AVCs? Não é fácil, não é fácil. Tive o último agora, dia 11, Há pouco tempo. dia 11 de novembro. Uma pedra do rim, entrou na orelha. E despoltou mais um AVC. Sim, Mas como é que foi o teu primeiro AVC? Lembras-te? morreu a minha mãe, dia 26. Depois, dia 30, eu fui dormir, a sexta, estava cansada, e ao levantar-me, eu não conseguia falar outra vez. Não dizia nada, queria telefonar para a minha colega, não conseguia nada. Chamei o meu marido, ele levou-me ao hospital. Só que no hospital diziam que aquilo não era nada, nadinha. Só que depois eu me dei alta e eu vomitei. Fiquei lá um dia todo e diziam que eu tinha tomado comprimidos para matar, porque a minha mãe tem morrido. E eu dizia que não conseguia falar, mas dizia que não. Mandaram-me um mês para a psiquiatria. Lá tive um mês e fiquei até dia 11 de março, me deu outro AVC. O lado esquerdo todo banhado. Portanto, estavas ainda no hospital em recuperação? Não, já estava em Estavas casa. em casa. Só tive um mês na psiquiatria, ia dormir a casa e comia. E voltar, sim. Sim. No fim de 5 meses, repetiu outra vez, dia 11 de março. E aí percebeste? Aí percebi. Só que depois, quando disseram lá no hospital, me disseram que eu já tinha tido um AVC. O primeiro, tive um 4 sempre apanhado e agora fica ao lado esquerdo todo apanhado. Lá continuei, no fim do ano, reformaram-me para invalidez, porque eu tinha o corpo muito apanhado. O cérebro apanhado, tudo. Lá continuei. Só que não é fácil. Pois, não é fácil. Não. Mas tu és um belo exemplo, porque quem olha para ti também parece que nada tiveste. Sim, nada. Não, Isso é frustrante. Às vezes as pessoas não te dizem
que... Sim, mas eu não deixei abaixo. Não, Pois. eu adoro viver, gosto de viver, o trabalho que eu fazia é trabalhar com o público. Eu adoro muito conviver com o público. Também tiveste deixado de trabalhar. Também. Estou reformada. Foste por invalidez Sim, sim. absoluta, não é? Sim. Coisa que não aconteceu com o Carlos. O Carlos continua a trabalhar, a desempenhar, a vê-lo diariamente no cineteatro. Regressei há 4, 5 meses. Pronto. Isso é importante, uma pessoa regressar àquilo que fazia. É importante para percebermos os limites e até que ponto é que realmente o confronto com o regressar ao dia a dia com maior intensidade, como é que ele é gerível Claro. no plano de manter os níveis da tensão, do colesterol, tudo. E aí, mais uma vez, foi importantíssimo eu continuar a andar. Eu todos os dias me levanto muito cedo, às vezes às 6h15, 6h30, Eu sei, já uma estou a vez caminhar. cruzámos, não foi tão cedo, mas cruzámos-nos uma vez, eu de moto, que na minha motinha, e o Carlos a pé, por aí, ali junto ao Barrocal, passas muitas vezes por ali. Sim, claro. Portanto, foi importante este regresso ao trabalho. Sim, foi muito importante também porque é um confronto connosco próprios. Nós provar de que... nós lidamos com as fronteiras e vamos tentando esticar. Como é que eu vou aguentar este processo? Como é que vou aguentar uma reunião mais tensa? Como é que se fico cansado? E tudo isso são informações para as quais neste momento eu estou muito mais desperto. E quando há pouco eu referi que o AVC para mim teve também um lado, de aprendizagem, num certo sentido, maravilhoso, é porque eu hoje em dia sou muito mais capaz de perceber os sinais. E isso foi um pouco devido a todo este processo do AVC. Ana, tu percebeste bem os sinais, tanto que tiveste os 3 AVCs, mas eu interrompi aí a tua conversa, Não faz mal. tu tiveste de deixar de trabalhar. Sim. Deixei de trabalhar já há 13 anos. E o que é que isso significou para ti? Muito mal, porque eu estava muito ativa, fazia 10 horas por dia, e de um momento para o outro, e fiquei em Sem casa. nada. Não conseguia andar, Pois, pouco. sim. O meu braço esquerdo está muito apanhado, a boca está. Só que depois fui à casa da estação, a neurologista, e ela mandou-me ir para a piscina, para o hospital. Para poder dizer, Sim, tu para fazer- fazes muito exercício. Sim, agora, neste momento, agora sim. Há 10 anos sim, porque há 13 anos não, porque fiquei Claro. em casa. Só que agora, neste momento, há 5 meses, uma pedra do rim disputou o AVC. No dia 11 de novembro, tive outro AVC, pedra do rim, entrou na uretra, da uretra, tive o AVC, eu percebi, no hospital, Pois. eu percebi, e perguntei à enfermeira, o que é que se passa com o meu lado Pois. esquerdo? Não sentia, eu sinto, o lado esquerdo não sinto. E a enfermeira disse que alguma coisa se passava, chamavam os poucos todos. Foi no instante que fizeram tudo. Oh, Ana, tu nunca estiveste sozinha nestes processos todos dos 3 AVCs. A família foi importante? Sim. Um apoio, família, os amigos? Sim, os amigos, sim. Tudo. E agora posso agradecer este AVC que me deu, apanhou a parte da fala. Pois, que Boca. ainda se nota, não é? A boca parece, a língua parece um bocado de borracha. Eu posso agradecer à Marília Figueiredo, porque essa foi fundamental. Eu comia, ela mandava comer, eu tive 12 dias com a sonda, cada dia que eu não podia comer. Tive 12 dias com a sonda, só depois é que fui para cima, para a enfermaria. Posso agradecer ao hospital todos, porque eles fizeram tudo o que podiam. Foi aí nessa altura que eles disseram que eu tinha que ser operada ao coração. A infecção no rim deu cabo de mim tudo. Tive um dia deste hospital aqui em Castelo Branco. Fui uma semana para casa à espera de ser operada ao coração e tive 1 mês e meio em Coimbra. Mas tu estás aqui, Estou viva. viva, Eu adoro viver. perfeitamente, exatamente, era aí que eu E ando queria chegar. muito
Porque no médico, o doutor André, no hospital em Coimbra, dizia-me que o melhor que eu Pois podia passas fazer... o dia a andar. A andar. Portanto, você não pode fazer mais nada. Você vai andar, anda, até que... E assim foi. Portanto, eu estou viva, estou cá para contar a minha história. Exato, que é isso que estás a fazer aqui. Porque em Coimbra disseram que você está boa para contar a sua história. Porque muita gente não dá para contar a sua história. Você está cá para contar, porque eu adoro viver. Tenho 58 anos, desde 45 anos com isto. Mas nunca Oh, Ana, pensei, mas, mas nunca pensei que me disse outro AVC. Nunca, Pois. nunca, nunca. Como é que uma pedra do rio, vai despoltar todas estas coisas. pois é assim, também tenho que dizer, oh, graças, assim, porque quando eu fui ao hospital, de 8 para 9, quem me atendeu, o médico estava a dormir. O senhor Manuel, está a perceber? Se eu me tivesse visto na altura, sabia que a pedra está lá. Porque eu tinha uma pedra com 8 milímetros. Está a perceber? No fim de 2 dias, ele mandou-me embora. Quem me atendeu depois, às 8 horas ele saiu, quem me atendeu foi o senhor o Monteiro, Jorge Monteiro, sim. é que me disse, assim que você agora tem volta, assim que tenha uma dor forte, você vai logo para o hospital. A gente não sabe o que é, mas deve haver alguma coisa aí. Dia 11, fui na segunda, quis me levantar e eu não conseguia me levantar. Tinha muita dor. Chamei o meu marido, nem queria conseguir tomar um pequeno almoço nem nada, e ele levou-me para o hospital. E a médica disse-me, quem deu ao meu marido, disse, há 2 dias que ela esteve aqui, então o que é que se passa? Mas ela não está bem, nem consegue andar, nem estava de cor. E depois a médica disse, então vamos fazer um tratamento. Quando estava a fazer o tratamento foi quando eu tive outro AVC. Portanto, no mesmo dia 11 de novembro, o dia 11, para qualquer lado, o 11 está fundamental. Não me esqueço do dia, nadinha. Ficou marcado. Foi marcado. Portanto, eu, Sentiste que foste maltratada ou que foste esquecida? dia 8... Não, ao longo deste processo todo. Não, que eu nunca pensei que eu estava bem. Pois, Eu exato. emagreci, fui para o ginásio, só que agora aqui posso agradecer ao Hospital de Castelo Branco, ao senhor Rui Isidoro, que me deixou. Não deixou, só que eu nunca pensei que me tivesse outra vez. Quando estive a dar, nunca pensei. Como é que a pedra do rio, uma Pudeste infecção tão contar grande. isso. Portanto, Olha, o que é que mudou na tua vida? Mudou tudo? Muita Tudo. coisa mudou? assim, já da outra vez tinha mudado, agora é que mudou mesmo. Por completo. Eu deixo tudo para ir para a rua. Eu deixo tudo. Então, o que é que eu vou beber café, beber. Eu não me importo de casa. Não me lembro de coisa. Eu quero viver, porque eu não sei se amanhã cá estou. Portanto, Porque vai acontecer nesta altura. passaste a valorizar ainda mais a vida. Sim. Não deixo fazer. Às vezes estou fome de dizer, anda cá beber café. Anda que eu já vou só. No meu instante, no instante eu tomo banho, me arranjo, beijo. Lá estou bem. Um belo exemplo de superação, sim, Ana. eu adoro viver. Queres deixar alguma mensagem a quem nos está a ver? Que vivem. Porque a vida é uma vez. E foi no meu caso que eu nunca Lá pensei. vão 3 vezes. Espero não voltar bem. Não, exatamente. Mas ainda subsiste este receio de que possa acontecer outra? Não, nunca pensei. Não pensas Nunca pensei, portanto. Mas é assim. A vida é assim, é uma vez. É uma vez, não é mais. só exato. Não, nunca pensei. Só temos uma. Não. Muito obrigada, Ana. Agradeço Obrigada. a todos vocês Obrigada. por terem feito Obrigada. E alguma coisa, esta excelente conversa, Obrigada. que é de conversa que é para conversar que aqui estivemos, e estes excelentes exemplos de superação e que podem servir para muita gente. Obrigada. Obrigada, Obrigada e eu. eu também. Foi mais uma conversa aqui na Beira Baixa TV. Assim terminamos uma conversa que foi feita de coragem, mas também, e acima de tudo, de superação. Ouvimos histórias reais, sentimos na pele palavras que vieram do coração e aprendemos que o AVC pode acontecer a qualquer momento, mas também há sempre um caminho, mesmo quando tudo parece parar. Foi mais uma conversa, espero que tenha gostado tanto desta conversa
como eu gostei de a realizar, já sabe que eu volto um dia destes, aqui na Beira Baixa TV.